Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Queria começar falando da minha Portuguesa, que pode escapar do rebaixamento e garantir vaga na Série D nessa quarta-feira, mesmo sem entrar em campo. É que Água Santa e Inter de Limeira, os lanternas da competição, se enfrentam e em caso de empate, os dois já não alcançam mais a Portuguesa. Dessa maneira, a Luz escapa do rebaixamento e também assegura a vaga na Série D de 2026. Bora contar ainda que o Vitória recuou na tentativa de contratação de Daverson, centroavante que pertence ao Atlético Mineiro. As tratativas foram encerradas depois que o Daverson pediu um salário superior a R$600 mil por mês. Hora de te atualizar a respeito do Santos. O Peixe deve faturar mais dinheiro com o zagueiro Joaquim, que havia sido vendido na metade do ano passado para o Tigres no México, em operação de 8 milhões de dólares ou 45 milhões de reais. É que o Santos ficou com 10% do valor de uma venda futura e o Joaquim vai muito bem, obrigado, com a camisa do Tigres, titular absoluto e eleito um dos melhores zagueiros do futebol mexicano. Seu representante recentemente foi procurado por um clube grande da Europa disposto a comprá-lo para julho. Essa proposta deve ser apresentada ao Tigres nos próximos dias e eu prometo ficar de olho nessa história para te atualizar sobre o assunto. Só para completar em relação ao Peixe, mais algumas novidades. O Santos já tem acordo com o Flamengo para a quitação da dívida do Thiago Maia, mas segue emperrado na tratativa com o Internacional. Colorado pede 2,5 milhões de euros à vista para liberar o volante que quer jogar no Santos ao lado de Neymar. A saideira sobre o Peixe, o Chelsea já enviou toda a documentação relacionada ao empréstimo de David Washington, que é aguardado nessa semana para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo de uma temporada. Hora de falar sobre o Flamengo. E a onda de lesões do ano passado volta a causar preocupação no rubro-negro de 2025. Já são 4 lesões musculares num curto período de tempo. As vítimas do Fla em 2025 foram Alexandro, lateral esquerdo, Juninho, atacante, Ayrton Lucas, lateral esquerdo, além de Michael, atacante. Casos diferentes, embora todos frutos de lesão muscular. O Michael é a mais nova lesão, ele sofreu um problema na coxa esquerda no jogo contra o Vasco, vai precisar de pelo menos 15 dias para voltar. O Alexandro havia sofrido uma lesão de grau 1 no Fla-Flu. Já o Juninho sofreu um edema na coxa contra o Botafogo, esse vai ser o primeiro a retornar, deve estar à disposição para as semifinais do Campeonato Carioca. Só para lembrar que na temporada passada, o Flamengo sofreu demais com seu departamento médico, muitas lesões de forma consecutiva e ao mesmo tempo, a ponto de o BAP, como uma das primeiras providências assim que tomou posse como presidente do Flamengo, ele causou e promoveu muitas mudanças, entre elas a demissão de Márcio Tanuri, que estava lá no clube há um tempão. Para o seu lugar foi contratado José Luiz Ronco. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que domina as estatísticas do Campeonato Mineiro quando o assunto é renda e público, bilheteria e receitas também, tá? Bora começar falando sobre média de público. O Cruzeiro tem 31.668 torcedores de média. Foram 158 mil pessoas nos 5 jogos do Cruzeiro como mandante. A Raposa também tem, de longe, a melhor média de renda líquida, ou seja, você tira todos os descontos e impostos e sobram para o Cruzeiro, por partida dentro de casa, R$878 mil, perto de R$1 milhão por jogo. Foram 5 partidas e 4.400.000 de receita líquida na soma dos confrontos. Segundo clube com mais receita líquida, quem sabe? Você sabe quem é? Se você chutou o Galo, errou. Segunda colocação pertence ao Atlético, time de São João del Rei, com 888 mil de renda líquida depois de 4 jogos. O Atlético Mineiro aparece apenas na terceira colocação, com uma renda líquida somada dos seus 5 jogos de R$301 mil. E o mais alarmante vem agora, antes do confronto de sábado contra o Tombense, o Galo estava no vermelho, pagando para jogar depois da fase de grupos. A sorte é que o público de sábado contra o Tombense foi bacana, garantindo um superávit, ainda que pequeno. Só para completar em relação à média de público, contei para vocês que a média do Cruzeiro é de 31.668, no Atlético a média é de 29.373 pessoas por jogo.
Hora de falar sobre Cuca. Conversei com o técnico do Galo, às vésperas do jogo de estreia do Atlético na Copa do Brasil, para perguntar se Rodrigo Dourado pode ser reforço. Especulação que começou no final de semana, o volante de 30 anos de idade, revelado pelo Internacional e que em 2022 se mudou para o Atlético São Luís do México. Essa especulação tem ganhado força em Belo Horizonte, com muita gente afirmando que o Atlético já avançou para a contratação do atleta. Vale a lembrança de que o Dourado tem contrato com o Atlético São Luís somente até junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Galo ou qualquer clube brasileiro a partir de 1º de julho. Mas não será no Atlético que o Dourado jogará, pelo menos foi o que me garantiu o Cuca. Abre aspas para o treinador atleticano, chance zero de ele ser contratado, fecha aspas. E encerramos essa discussão. Já havia contado também para vocês que William Arão e Nathan Silva não estão nos planos do Clube Atlético Mineiro. Hora de falar sobre o Vasco com muitas atualizações. O Cruz Maltino se dispôs a pagar o valor da multa rescisória de 3,5 milhões de euros ou 21 milhões de reais para contratar o atacante português Nuno Moreira do Casa Pia. Mas, ainda assim, o negócio não pode ser dado como fechado. É que o Vasco quer pagar o valor da multa rescisória de forma parcelada e não à vista, como em geral você faz quando vai pagar o valor da multa. O Vasco alega não ter capacidade financeira de pagar esses 21 milhões de reais numa vez só. E aí que vem o problema, o Casa Pia só vai topar negociar o Nuno Moreira se tiver garantias bancárias. Isso porque a 777 lá atrás havia comprado o Cleiton do próprio Casa Pia, mas não fez o pagamento em dia. Outro problema herdado por Pedrinho e companhia relacionado a 777. Esse atacante português de 25 anos de idade, formado na base do Sporting, é muito bem avaliado e chegaria para tentar ajudar a resolver os problemas na ponta. Vasco que também tem tratativas com Benjamin Garré, argentino que pertence ao Krylia Sovetov, além de Lloyd Augusto, atacante angolano. Pintou mais um nome nas últimas horas, a possibilidade de Pedrinho, ex-meia atacante do Corinthians, do Atlético Mineiro, entre outros clubes, virar reforço do Vasco. Conversei na manhã dessa terça-feira com o Will Dantas, que é seu representante, e o Will disse que a chance de o negócio avançar é muito pequena. O Pedrinho é titular absoluto no Shakhtar e o clube ucraniano não está disposto a negociar, a menos que surja uma enorme proposta. A ideia do Vasco era um empréstimo com opção de compra. Hora de falar sobre a chance de Yuri Alberto trocar o Corinthians pela Inter de Milão durante o fim de semana. Benjamin Bach trouxe essa notícia. O apresentador da CNN contou que o André Curi está na Europa e que o Corinthians deve receber proposta milionária da Inter de Milão nos próximos dias com transferência em julho. Conversei com o André Curi, que de fato está em território europeu, mas mais especificamente em Barcelona, embora não seja para tratar do Yuri Alberto. A ida dele à Espanha se deve por conta de Vitor Roque. O Palmeiras está tentando comprar o Vitor Roque e o André Curi tenta solucionar essa questão envolvendo o Barcelona e o Betis, superação das mais complicadas. No vídeo da tarde dessa terça-feira trago mais detalhes sobre Vitor Roque. Quero falar agora sobre a situação do Yuri Alberto. O André Curi admite que a Inter de Milão monitora de perto os passos do Yuri. E ela tem capacidade financeira para pagar aquilo que o Corinthians quer, pelo menos 25 milhões de euros. Mas a estratégia do André e do Yuri Alberto foi não fomentar muito essa história, especialmente nos meses de dezembro e janeiro. Segundo o André Curi, essa janela de inverno na Europa é uma janela mais fraca, onde apenas os times na rabeira das competições saem para contratar. E a ideia do André Curi e do Yuri é que ele se mude para um clube importante, em boa fase, no futebol europeu. Até por isso, vai se aguardar por propostas que venham para o verão europeu, ou seja, para a janela de julho e agosto. Negociações nesse momento não existem, embora, de fato, a Inter de Milão monitore a possibilidade de compra do Yuri. Atacante de 23 anos de idade, um dos principais artilheiros do futebol brasileiro na temporada passada, e essa combinação de gols e juventude deve garantir, de fato, ao Yuri Alberto uma proposta das mais interessantes. Hoje o Corinthians tem dois grandes ativos, o Breno Bidon e o Yuri Alberto. O Yuri até vale mais do que o Bidon, mas vale a lembrança de que o Timão tem só 50% dos seus direitos econômicos, a outra metade pertence ao Zenit da Rússia. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem uma camisa muito mais valiosa em 2025 do que em 2024, quando era dominada por Crefisa e Fã.
Verdão acertou nos últimos dias seu terceiro patrocinador para a camisa de 2025. Trata-se da Victor Agro, empresa do ramo de agronegócio, que vai estampar sua marca nas costas do uniforme alviverde. Operação de 3 anos que vai garantir 25 milhões de reais por ano, há ainda a possibilidade de prorrogação por mais um ano, se as partes assim quiserem. Dessa maneira, com o Sporting Bet, Sil e também Victor Agro, Palmeiras acaba de bater 136 milhões de reais com seus patrocinadores. Só a título de comparação, Crefisa e Fan, empresas da Leila Pereira, bancavam 81 milhões de reais por todos os espaços, na camisa, no calção e no meião. Por isso que eu vinha batendo na tecla durante todo o ano de 2024 de que os contratos da Leila com o Palmeiras eram extremamente ruins e nocivos para o Verdão. A Leila foi adiando essa questão para que mantivesse suas empresas patrocinando o Palmeiras. Hoje o Verdão, com apenas 3 propriedades vendidas, já fatura 55 milhões de reais a mais na comparação ao ano passado. Alguns conselheiros do Palmeiras chegaram a sugerir que a Leila abrisse mão do contrato que tinha do Palmeiras com as suas empresas em 2024 para que o Palmeiras faturasse mais, mas ela fez valer o que estava escrito em contrato e manteve os vínculos de Crefisa e Fan, mesmo com o Palmeiras perdendo dinheiro. Só para completar o noticiário alviverde, contar que Paulinho já foi flagrado e filmado trabalhando dentro de campo, ainda sem bola, mas recuperado de uma cirurgia que ele passou ainda como Atlético do Galo, ainda como atleta do Galo. A tendência é que o Paulinho se torne reforço para o time principal do Palmeiras e esteja à disposição do técnico Abel Ferreira no mês de março, com um mês de antecedência em relação àquilo que estava sendo estabelecido. Bora fechar o vídeo para contar sobre a guerra de bastidores e por audiência entre Record e TV Globo. Nessa quarta-feira, a Globo exibe a estreia do Corinthians na pré-Libertadores, confronto contra a Universidade Central, jogo na Venezuela, partida de ida do playoff daquela fase preliminar da Libertadores, jogo marcado para 21h30. Vale a lembrança de que a Record tem exibido jogos do Campeonato Paulista às quartas-feiras, às 21h35. E nas últimas 2 quartas-feiras, inclusive, a Record bateu a Globo com o Neymar em campo, na quarta-feira passada com Corinthians e Santos, na quarta-feira anterior com a estreia do Neymar vestindo a camisa do Peixe. Pois bem, para evitar a concorrência da Globo e do jogo do Corinthians na pré-Libertadores, a Record decidiu alterar sua grade. E São Paulo e Ponte Preta, que se enfrentam no Morumbi, jogo importante especialmente para o torcedor do Palmeiras, que vai precisar secar a ponte, sob o risco de o Palmeiras não passar para a próxima fase. Esse jogo não vai mais acontecer às 21h35. Ele foi antecipado para 19h30 e terá transmissão da emissora paulista. Então, para fugir da concorrência da Globo, a Record antecipou seu jogo. E você vai poder assistir às 19h30 em TV aberta na Record, a São Paulo e Ponte Preta, às 21h35 em TV aberta na Globo, a estreia do Corinthians contra a Universidade Central. Só para lembrar que no Campeonato Brasileiro, quando Record e Globo transmitirão jogos do Campeonato Brasileiro em TV aberta, a Record já usará esse expediente de transmitir sua partida às 19h30, com a Globo ficando com o jogo das 21h30. O que você pensa sobre essas estratégias? O que você acha das emissoras de TV no Brasil? Você tem uma preferência? Já use o espaço para comentário e opine sobre tudo isso. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o nosso glorioso. Então, já sabe, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Hoje, uma possível movimentação no mercado da bola pode pegar muita gente de surpresa. O Botafogo demonstrou interesse em um jogador veloz, habilidoso e que já brilhou no futebol brasileiro. Estamos falando de Michael, atacante do Flamengo. Vamos aos detalhes dessa possível negociação. Michael ganhou destaque nacional em 2019, quando, atuando pelo Goiás, foi eleito a grande revelação do Campeonato Brasileiro no Prêmio Bola de Prata da ESPN. Com dribles rápidos, muita agilidade e um estilo de jogo agressivo, ele chamou a atenção de grandes clubes e acabou se transferindo para o Flamengo, onde teve momentos de brilho, principalmente na temporada de 2021. No entanto, sua trajetória o levou ao futebol árabe, onde defendeu o Al Hilal antes de retornar ao Brasil. Agora, surge a possibilidade de um novo desafio, desta vez vestindo a camisa do Fogão. O Botafogo, que segue monitorando o mercado em busca de reforços que possam elevar o nível do elenco, vem mais com um jogador que pode agregar velocidade e imprevisibilidade ao setor ofensivo.
Com características que encaixam no estilo de jogo dinâmico e agressivo que a equipe busca, ele poderia ser uma peça fundamental para dar mais profundidade ao ataque. No entanto, sabemos que essa não seria uma negociação simples, já que o Flamengo dificilmente facilitaria a saída do jogador para um rival nacional. Nos bastidores, há informações de que a diretoria alvinegra já demonstrou interesse e avalia os cenários possíveis para viabilizar a contratação. A questão salarial e o desejo do próprio jogador serão fatores determinantes para qualquer avanço nessa negociação. Michael, por sua vez, já mostrou em diversas ocasiões que gosta de desafios e que tem um estilo de jogo que combina com equipes que jogam de forma intensa e ofensiva. Será que ele veria com bons olhos uma transferência para o Glorioso? Além do impacto técnico que Michael poderia trazer ao time, sua chegada também teria um peso anímico para a torcida. O Botafogo tem feito contratações estratégicas e mostrado que está disposto a brigar no mais alto nível do futebol brasileiro. A possível vinda do atacante reforçaria ainda mais esse posicionamento e aumentaria a expectativa dos torcedores para a temporada. O Nilton Santos poderia se tornar o palco perfeito para que Michael reencontrasse o melhor futebol e se tornasse uma referência no time. A torcida alvinegra tem mostrado cada vez mais engajamento com o projeto ambicioso do clube, e um reforço do nível de Michael seria mais um indício de que o Botafogo não está apenas participando das competições, mas sim brigando para ser protagonista. A chegada de um jogador com sua habilidade e experiência agregaria não apenas tecnicamente, mas também na confiança da equipe, que já conta com um elenco competitivo. O simples fato de um nome como o dele estar sendo cogitado já movimenta as discussões entre os torcedores, que anseiam por mais peças capazes de elevar o nível do time. Além disso, Michael tem um perfil de jogador que empolga. Com dribles curtos, explosão e uma capacidade impressionante de mudar o ritmo das jogadas, ele poderia ser o diferencial em partidas truncadas, onde a criatividade e a imprevisibilidade fazem a diferença. Nos últimos anos, o Botafogo tem investido em jogadores que trazem intensidade ao jogo, e o atacante se encaixaria perfeitamente nesse contexto. Sua presença no elenco daria mais opções ao treinador, permitindo variações táticas e tornando o ataque alvinegro ainda mais perigoso para os adversários. Outro fator que poderia pesar a favor dessa negociação é o desejo do próprio Michael em buscar um protagonismo maior. No Flamengo, ele viveu altos e baixos, sendo peça importante em alguns momentos e reserva em outros. No Botafogo, ele poderia encontrar um espaço mais central no projeto do clube, recebendo mais minutos e a responsabilidade de ser um dos principais nomes do ataque. Essa mudança de status pode ser um fator decisivo para que ele considere uma transferência para General Severiano, onde teria chance de se tornar um dos grandes nomes da equipe. Há a questão do impacto que Michael teria fora de campo. O Botafogo vem fortalecendo sua marca e ampliando sua base de torcedores nos últimos anos, e a chegada de um jogador carismático e midiático como ele poderia contribuir ainda mais para essa expansão. Sua presença atrairia olhares não só pela qualidade dentro de campo, mas também pelo engajamento que ele gera nas redes sociais e pelo apelo popular que tem desde seus tempos de Goiás. Esse tipo de contratação não apenas reforça o elenco, mas também fortalece a imagem do clube no cenário nacional, mostrando que o Botafogo está no mercado para competir em alto nível e atrair jogadores de impacto. A torcida, claro, já começa a debater: seria Michael o reforço ideal para o Botafogo? Ele se encaixaria bem no esquema do time? Muitos lembram do seu desempenho espetacular no Goiás e no Flamengo, enquanto outros questionam se ele manteria o mesmo nível de desempenho em um novo ambiente. O fato é que, se essa negociação ganhar corpo, será um dos grandes assuntos do mercado da bola nos próximos dias. E você, torcedor, o que acha dessa possibilidade? Michael seria uma boa contratação para o Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários e fique ligado, porque qualquer novidade sobre esse assunto você ouve primeiro aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar tudo sobre o nosso glorioso.